E aí, gente, tudo bem? Mais uma aulinha para vocês. A gente vai continuar falando sobre os problemas sociais do mundo urbano. Dessa vez a segunda parte. Jogo rápido, sem muita enrolação, tá? Primeiro, antes de tudo, espero que todos estejam bem, estejam todos saudáveis, na medida do possível, né? Conseguindo ficar em isolamento. Enfim, bora lá para o nosso ritual sagrado. Sabe qual que é aquele ritual que eu falei para vocês, né? Lavar o rosto, pegar água, tomar um café da manhã, pegar nosso material e curtir a aula. Nas últimas aulas sobre os problemas sociais, a gente havia falado, né, da questão das moradias, da exclusão e marginalização social, das desigualdades sociais. Só que não acaba aí, né? A gente tem diversos outros problemas dentro do mundo urbano e dentre eles a gente enxerga o desemprego. Lembra, o inchaço urbano, né, que é a falta de infraestrutura que a cidade tem, né, por conta do rápido crescimento, faz com que haja o desemprego. E as cidades, elas apresentam um custo de vida muito alto, tá? Então, esse custo de vida muito elevado, onde a galera precisa de muito dinheiro para viver minimamente bem, vai fazer com que problemas graves surjam, né? Porque muitas dessas pessoas que vão para a cidade, né, que chegam à área urbana, na verdade, elas não vão conseguir emprego, ou elas vão trabalhar de modo informal, né, que não vai ter um salário tão elevado, e isso vai acabar fazendo que a gente tenha ainda mais desigualdades sociais. E quem vai ser afetado por isso vão ser as classes mais pobres. E isso a gente enxerga o que a gente já havia falado lá no começo, né, no começo da primeira aula, que é a marginalização e a exclusão social. Essas duas imagens que a gente tem aqui, elas mostram exatamente essa questão que o desemprego pode levar à exclusão e à marginalização social, né? A falta de moradias, a favelização, enfim. Sem falar que esse problema ele é ainda mais grave em países subdesenvolvidos, porque a gente tem a baixa escolaridade da população mais pobre, ou até mesmo o analfabetismo, e isso só faz com que a situação fique ainda pior. Então, quando a gente fala do desemprego, a solução, né, o modo de solucionar ou de tornar esse problema cada vez menos evidente, né, se tornar um problema menor, é através da escolarização, certo? Que, aliás, é o segundo tópico que a gente vai falar, que a gente vê que a educação ela é transformadora, né? Para a ONU, né, é necessário que um país tenha em média 14 a 15 anos de estudo para que esse país possa ser considerado um país moderno e que a população consiga superar a pobreza e deixar a marginalização de lado, né, para que as pessoas tenham as mesmas oportunidades. A média de anos de estudo no Brasil, embora ela tenha aumentado, como vem mostrando este gráfico aqui, né, a gente percebe que em 1980, na década que eu nasci, a média de anos de estudo do brasileiro era baixíssima, eram 2 anos e meio de estudo. E hoje, né, perto aqui dos anos 2020, a gente tem algo próximo a 8 anos de estudo em média, o que ainda é baixo e, de acordo com os dados da ONU, a gente ainda está em situação calamitosa, uma situação bastante desagradável, né? Países próximos a nós, países também subdesenvolvidos, apresentam médias de estudo maiores do que a nossa e, por consequência, eles apresentam menores problemas sociais, tá? Menor desigualdade social, menor problema de exclusão e marginalização da sua população. Mas não é o único problema que está relacionado à falta de educação, né? A gente viu que o desemprego tem relação, mas a gente também pode pensar, eu vou avançar aqui, ó, mas a gente pode pensar na questão da violência urbana, tá? A violência urbana é uma das maiores responsáveis pelo número de mortes no Brasil ser muito alta, e infelizmente o Brasil é um dos países em que mais pessoas morrem, são assassinadas, tá? E o crescimento ele é enfrentado atualmente em todas as grandes cidades, tá? As causas da violência urbana, primeiro, antes da gente falar das causas, vamos entender o que é a violência urbana. A violência urbana ela pode ser vista como a marginalização social, né? A população ficar excluída da sociedade é uma forma de violência, tá? A violência em si mesmo, na questão de segurança pública, também é vinculada à violência. Então a gente tem
o tráfico de drogas, o consumo de álcool, o consumo de drogas ilícitas, certo? Mas a falta de infraestrutura das cidades, a falta de serviços urbanos decentes, como que a gente vai ver no transporte ali que eu pulei o slide, enfim, tudo isso tem relação com a violência urbana, certo? A desigualdade social e a desigualdade, né, e a falta de oportunidades para a parcela mais pobre da população é uma forma de violência urbana. Tá? O desemprego, a pobreza que a gente falou anteriormente é uma violência urbana, porque a gente entende violência quando uma pessoa ela é violentada, quando uma pessoa ela é oprimida, certo? A gente tem diversas formas de opressão, a opressão econômica, a opressão social, a opressão cultural, enfim, o preconceito e a intolerância contra religiões, culturas, pessoas que a gente considera diferente são formas de violência urbana. E isso pode levar a problemas ainda maiores, né? Como é o caso da violência brasileira, que tem relação total, né, aí sim com crime, com assassinatos, com assaltos, enfim. E a gente vê que dentro das regiões mais pobres, normalmente nas favelas, a gente tem o surgimento do chamado Estado Paralelo. O Estado Paralelo, ele é uma forma de governo, entre aspas, paralela à prefeitura, ao governo do estado ou ao governo do país. Porque como essa população ela é muito carente, ela não tem serviços básicos, o que vai acabar acontecendo? Ela vai ter que recorrer a alguém. E o tráfico de drogas é esse alguém. Não que a pessoa vá traficar ou vá vender drogas, mas quem mora nessa comunidade, ela se sente não valorizada, mas ela se sente servida por esse estado paralelo. Eles não têm acesso a esgoto. O Estado Paralelo consegue garantir uma condição de vida mínima, comprando água potável para essa população, certo? Ah, tá faltando gás na sua casa? O traficante, né, o chefe do morro, enfim, da favela, do tráfico, ele vai levar até a população da favela aquilo que ele necessita. Ah, meu filho precisa de médico, não tem médico na favela. Ele vai levar essa criança até um hospital público ou vai bancar o tratamento dessa criança ou desse familiar. Então ele faz às vezes, né, o Estado Paralelo faz às vezes do Estado de fato. Então é por isso que o nome é Estado Paralelo, porque eles andam lado a lado. E é vinculado às milícias, ao tráfico de drogas, certo? Isso é uma outra forma de violência que a gente vê, infelizmente, de modo muito ativo no Brasil. Voltando agora, né, que o transporte também é um problema, porque se a gente pensar, né, que eu tenho desemprego, eu tenho poucas escolas, a precariedade do estudo, né? Quando a pessoa estuda, o estudo não é tão bom, certo? Infelizmente no Brasil, de modo geral, a educação não é valorizada. E é claro que isso também vai refletir no transporte urbano, não só no transporte público, que é carente de serviços, né? Falta de investimentos, falta a infraestrutura do transporte público para que ele funcione. Porque, infelizmente, aqui no Brasil, o transporte público é visto como transporte de pobre. Então, para você se sentir, né, para você ter um status social, você tem que ter o seu carro, o seu veículo. E isso acaba fazendo com que a gente tenha trânsito pesado, como a gente vê nessa foto, né? Não dá nem para saber como que esse trânsito vai fluir, né? Porque está fechado aí, certo? Então, o excesso de veículos, a falta de planejamento urbano das cidades, a carência de investimentos em transporte coletivo, tudo isso faz com que a gente tenha problemas muito graves dentro do Brasil. E isso, é claro, acaba gerando acidentes e mais mortes também, por conta desse trânsito pesado. Aqui é só um paralelo para a gente ver o quanto aumentou o número de veículos transitando nas nossas ruas. Em 2000, eram 23 milhões de automóveis, 4 milhões de motos e 2,5 milhões de outros. Vans, caminhonetes, caminhões, tá? Ônibus, enfim. Hoje não, 2015, são aproximadamente, ou eram aproximadamente, 60 milhões de automóveis, quase 3 vezes mais automóveis, 24 milhões de motos, 5 vezes mais motos, e o número de outros veículos, caminhões, caminhonetes, etc., subiu de 2,5 para 7, um aumento aí de mais de 3 vezes. Então, em 15 anos, o número de carros no Brasil cresceu no mínimo, né, o número de veículos automotores cresceu no mínimo 3 vezes mais. E as cidades não estão prontas para isso.
né? Porque a gente não teve um ordenamento urbano decente. O que acaba acontecendo é que tocou meu despertador aqui, vai ficar tocando, e eu vou terminar essa aula com o despertador. Porque, infelizmente, quando a gente fala das questões sociais, a gente precisa entender que tudo que está dentro da cidade é um problema da cidade, é um problema urbano. E, inclusive, social, porque as pessoas estão envolvidas. Certo? Pessoal, queria agradecer vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau!